Considerada a mulher negra mais influente do estado do Espírito Santo, ela é ativista, empreendedora e fundadora do Instituto das Pretas. Além de ser um exemplo contra o enfrentamento de violência a jovens e mulheres negras, através da cultura e do empreendedorismo. Ela é TED Speaker, já fez diversos trabalhos para o Sebrae, Mulher Empreendedora, Colabora América, Sebrae, e lidera uma série de projetos. Conheci a Priscila através de um grupo de amigos que promove uma discussão sobre inovação e principalmente a nossa relação com o tempo. Aliás, Gus, obrigada por essa conexão. Os temas que nós vamos abordar no papo de hoje é inovação, empreendedorismo, tecnologia e meio ambiente. Claro, hoje nós vamos falar, portanto, com a Priscila Gama. Bem-vinda ao canal, Priscila! Eu queria que você contasse um pouco como é que você começou nessa trajetória do ativismo junto ao empreendedorismo social. Essa quarentena, eu tenho participado de algumas lives e as pessoas têm me perguntado muito sobre isso. E aí eu comecei a fazer umas análises e eu vim passar a quarentena com os meus pais. E aí, um tempo atrás, minha mãe virou para mim e falou assim: Ah, filha, movimento social e tal, e você, porque as pessoas também perguntam como eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu falei, mãe, como? Ela, olha, para começar, eu não lembro de um ano de escola seu que você não tenha sido líder de classe. Ou você era líder, ou você fazia parte dessa comissão, ou você participava sem eu saber, porque teve uma época que minha mãe me proibiu, assim, né? Essa coisa de estar movimentando, de estar sempre insatisfeita, assim, com as coisas que eu acho justo. A palavra justiça sempre foi uma coisa que guiou coisas na minha vida. E não é à toa que eu me formei em direito, né? Então, e aí sempre muito insatisfeita. Se eu for olhar para trás, eu vou ver que é uma vida inteira de insatisfações e de movimentos, assim, sabe? Eu acho que a parte boa da vida contemporânea é, às vezes, o que era tido como movimento social era um determinado tipo de movimentação, e hoje a gente consegue ver que é muito mais amplo do que um movimento social, com uma bandeira específica, com um padrão específico de pessoas, com um discurso político. Eu acho que assim, a contemporaneidade, acho que a minha geração, mas principalmente a geração que veio depois de mim, ela nasceu fazendo movimento social, principalmente na periferia. Eu acho que jovens brancos têm experimentado a movimentação social há pouco tempo. A internet ajudou a gente a dar aulas sobre movimento social para a parte privilegiada, assim, para as pessoas entenderem que movimento social não é caridade, não é sobre isso que nós estamos falando. Mas, quando eu me percebi estrategista, há 10 anos atrás, eu trabalhava numa empresa muito foda de tecnologia que ela orientava as pessoas como se nós fôssemos, mesmo contratados, pequenos empreendedores dentro daquela cadeia de trabalho. Então, as pessoas empreendiam em seu pessoal para alcançar lugares dentro daquele organograma da empresa. E aí, nessa, eu comecei a empreender em mim algumas questões. E até que teve uma hora que eu falei, bom, mas a vaga que eu quero ocupar não tem aqui. E onde tem? Ah, tem aqui, 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 mas não tem para pessoas negras, só tem para pessoas brancas. Porque as vagas de responsabilidade social são, até hoje, nas grandes empresas e nas multinacionais, tomadas por corpos completamente diversos à responsabilidade, ao objeto da responsabilidade social. Eu estou querendo dizer, não é que brancos não possam estar em cargos de responsabilidade social. O que eu estou querendo dizer é que, com certeza, o diálogo vai ser encurtado e o dinheiro vai ser menos gasto no entorno quando é alguém, um corpo preto, um corpo LGBTQI+, um corpo periférico, porque a distância
curta e você pode começar a fazer responsabilidade social, impacto social desde a hora da contratação. Mas, enfim, não tinha vaga para mim. E aí eu percebi que eu queria falar com mulheres negras as coisas que eu vinha aprendendo. E aí eu fui me preparando para essa vaga. E quando eu vi que era tempo, eu criei a vaga e ocupei ela. Maravilhosa. Você sabe que você falou da justiça. Sempre dentro do meu ativismo foi algo que me pautou a vida inteira. Eu não me tornei advogada, mas com certeza foi onde eu me encontrei dentro do ativismo ambiental. E é muito bacana ver que você, dentro do ativismo social, a gente tem assim a mesma linha narrativa, as mesmas inspirações e a mesma atitude também. Eu acho que direito tinha que ser matéria como matemática e português, entende? Para as pessoas entenderem o seu espaço como cidadão, claro. Eu vejo o meu filho de 8 anos, eu tenho um filho de 8 e outro que vai fazer 2. Ele tem uma matéria chamada OPEC, eu até hoje não sei que sigla é essa. Mas eles falam muito sobre direitos e deveres, aquela coisa muito colonizadora, cristã, quase de pecado. E não é sobre Deus não gostar ou gostar de alguma coisa, mas é sobre como eu convivo com o meu território. E aí eu entendo que o meu território é o meu corpo, é a minha casa, é o meu bairro, é a minha cidade, é o meu estado, é o meu país, é o mundo, né? E quando você consegue entender que essa coisa de território é uma coisa que vai amplificando aqui do micro, que é o meu corpo, para o macro, que é o planeta, as coisas se fazem muito mais sentido, porque é sobre como é que eu não vou errar aqui para impactar lá na frente. E aí o direito, entender a percepção do direito fica muito mais fácil. Sem dúvida. Eu acho que tem muitas matérias que precisam ser implementadas, como educação. E algo que me chamou a atenção, Priscila, foi o fato de nós duas termos criado um espaço para o protagonismo feminino. Da minha parte, eu fundei a Liga das Mulheres pelos Oceanos, o Movimento em Rede para lutar pela preservação dos mares, e você fundou o Instituto das Pretas, que é essa organização mista criativa, com atividades multidisciplinares, para poder empoderar mulheres negras. Como foi o início dessa jornada? Foi um encontro de mulheres incríveis, assim, que eu não fundei sozinha. Foi uma parada muito que já estava acontecendo, a gente já tinha feito um encontro das pretas, que foi sim um evento que eu tirei da minha cabeça, falei, eu quero fazer, encontrei uma super parceira que topou fazer na época, e aí a gente foi se encontrando. A verdade das pretas, ele vai encontrando gente, porque sem sombra de dúvidas, assim, o das pretas não seria o que é, eu não seria o que sou, sem esses encontros, sem essas passagens. Isso é muito escurecido para mim. Às vezes as pessoas passam, às vezes as pessoas ficam, às vezes as pessoas surgem do nada, mas significam que elas fizeram parte da história e merecem ter o nome tatuado aí no seu caminho. Com certeza a força do coletivo ela é maravilhosa e sabe, eu também sou muito grata, viu? As pessoas que cruzaram na minha vida e me deram também a oportunidade. Eu não podia imaginar que eu ia morar 7 anos no mar, que eu ia trabalhar com movimentos Olha, eu babei. internacionais. Oi? Eu babei. O mar é muito importante para mim, né? Quando eu fui ver sua história e tal, o Gus que tinha falado para mim, assim, eu sou de uma família do mar, né? E sou de uma cidade do mar. O mar é uma coisa. A relação que a gente, quando você nasce numa ilha, com a família pesqueira, principalmente com gente da pesca. E aí, quando eu falo da pesca, eu falo da pesca, do mangue, de tudo, sabe? Porque aqui a gente é esse lugar, você convive com o meio ambiente de uma forma muito diferente. A gente nem sabe que o que a gente está fazendo é sustentabilidade. Uhum.
porque é tão natural da vida da gente não fazer extrativismo desnecessário, respeitar o tempo de andada, de reprodução, de todas as outras questões, de lixo, de não jogar, como jogar, de recolher. Eu não me lembro, eu não sei te dizer quantas vezes ao longo da minha vida recolhimento coletivo e individual mesmo, com minha mãe, ou com meu pai, ou eu sozinha com a sacola recolhendo na praia os lixos, os dejetos, porque isso é muito natural, assim, é um incômodo da gente. O mar, ele é um lugar de moradia do nosso afeto. Então, a limpeza dele, o incômodo com a sujeira, com o que vai para o mar, ele é tão natural da gente que às vezes você vira e fala assim, a gente tem que ser sustentável. Aí você fala com uma tia sua que é marisqueira, que desfia e que passa determinadas épocas sem pegar o caranguejo ou o siri, porque é proibido, porque é época da andada, é época da procriação. Se a gente fizer a retirada do caranguejo em época de procriação, ele vai acabar. Então a gente respeita. Quem retira, respeita. Quem come, respeita. É proibido por lei, enfim. Mas se eu viro para minha tia e falo de sustentabilidade, ela ri ambiental, de como ela faz, ela olha para mim e fala assim, ai, vocês jovens se inventam nome para tudo, né? Isso é educação, menina. É isso. E aí, quando eu vi sua história, eu fiquei muito assim, ai, eu gostaria. Eu tenho respeito. A gente que é criado no mar, a gente ouve assim, é respeito pelo mar. Não desafio o mar, que o mar é grande. Mas em 2019, a Fundação Vale me chamou para conhecer um projeto que eles apoiam, né, como retorno de várias coisas aqui. É um projeto chamado Projeto Jubar. E eles me levaram para ver jubartes. Eu nem sabia que tinha jubartes com uma distância tão curta. Muita coisa mudou em mim depois daquele contato no mar. Eu costumo dizer que o mar transforma. Nunca vou esquecer também quando tive uma experiência com baleias. Aliás, foram algumas, mas a mais forte, olhando no olho. E foi quando eu estava numa ilha no Pacífico Sul. Também encontrei com uma jubarte, que eu até tatuei no braço, uma jubarte. Ai, Lembrando desse momento único também de olhar nos olhos e sentir a nossa vulnerabilidade, a nossa pequenez diante da magnitude da força da natureza. Então, eu conecto muito com esse seu sentimento, é algo que sempre que eu penso no mar, me traz uma vontade de seguir, de continuar nessa luta pelo oceano. E assim, você é essa mulher claramente forte, determinada, inspiradora, aquela mulher que vai lá, realiza o negócio, faz acontecer, mas você também é mãe. E aí, dentro dessa perspectiva, né, esse momento mutável que estamos todos passando, quais são as suas perspectivas para o mundo, falando de meio ambiente? Bárbara, eu vou falar de meio ambiente, mas eu vou falar de mundo de uma forma geral, porque eu acho Claro. que está tudo conectado, não tem como separar nada mais. Não tem como defender mulher e não defender preto, não tem como defender mulher e preto e não entender LGBTQI+, fobia, não tem mais como lutar por tudo isso e gostar da manutenção das desigualdades, e também não tem como englobar tudo isso e esquecer que a gente está num mundo que está dizendo nós estamos muito melhores com vocês em casa, porque o mundo está dizendo isso. A quantidade de respostas que a natureza está dando a partir do na nossa reclusão em nossas casas é algo assustador. Eu estou aqui na casa dos meus pais, ao lado de uma reserva ambiental. A gente está vendo bicho que a gente não vê há 20 anos. A natureza está dizendo que ela está muito melhor com a gente dentro de casa. E isso não dá para ser ignorado. Só que a gente não vai ficar assim. Deus me livre de ficar dentro de casa. Mas como é que a gente vai recuperar isso tudo? Olha, Bárbara, eu vou falar uma coisa muito séria para você. Muito embora eu acredite que o processo é um processo de reconstrução, mas o mundo que a gente conhece, ele é um mundo fruto
de uma patologia branca de conquista, de ter mais dinheiro, de ter mais poder. E ela é uma patologia mesmo eurocêntrica, colonizadora, que foi destruindo tudo e todas as outras culturas e povos no caminho. É tipo uma retroescavadeira passando. A questão toda é que essa mesma patologia acredita na salvação, sabe? Tipo, salvação. Como é que você traz essa pauta dos que são privilegiados, dos que não são privilegiados? Como é que isso se reflete nesse momento que o mundo está indo? Eu acho que assim, nós estamos na hora de arrumar o armário, de arrumar o mundo mesmo. Eu acho que a gente precisa de ideias para transformar o mundo e a gente tem que focar nisso. Acho que é tempo de pensar do ponto de vista da abundância, ou seja, tem e tem para todo mundo, e não sobre o indivíduo, que é quem tem mais, pode mais, e que se tiver alguém que não tenha, não é problema meu, que é exatamente essa ótica que a gente continua dividindo. Mas eu acho que a gente está dialogando transformações a partir de nossas perspectivas individuais. Eu tenho acompanhado seminários e, enfim, alguns painéis que falam de impacto social e só tem gente branca. Outras que falam em transformação, em social, diminuição de desigualdades, e você não escuta o que a própria periferia está produzindo na redução dessas desigualdades. Quando você não escuta, você continua fazendo essas pessoas e esses territórios, essas vivências de objeto de estudo. E quando a gente só faz de objeto de estudo, de público-alvo, a gente mantém um panorama daquela colonização. Então, é o mesmo modus operandi. É um modus operandi de, olha, eu sou detentor de todo o saber. Em vez de eu dividir o meu saber, eu vou pegar o meu saber, porque saber não tem para todo mundo, tem mais e ganha mais quem tem, e vou usar da forma que eu acho que essa pessoa precisa. A questão é que nós, enquanto humanidade, a gente precisa entregar a cesta básica? Precisa. A gente precisa fazer álcool em gel e máscaras? Precisa. Mas a gente vai fazer isso para sempre? Ou a gente vai criar novas fórmulas para que essas pessoas não precisem mais receber as cestas básicas? Porque eu estou muito mais interessada em criar coisas para que elas não precisem mais receber do que em fazê-las receber para sempre. A gente está num momento muito grave da economia. Imagina se a gente não fizer nada agora, quando a pandemia acabar, como nós estaremos? E outra, não tem essa de que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Não somos. Ponto. Não somos todos iguais. Então, assim, eu acho que a nossa diferença, a nossa pluralidade tem que se unir agora para a gente direcionar o leme do barco para uma terra que a gente quer. E quais são as suas perspectivas frente ao mundo dos negócios, a empreender? Você acha que a tecnologia vai atuar a nosso favor a partir dessa experiência pós-pandemia? A gente está falando de dois cenários. Um cenário de empreender que tem acesso, conhecimento, porque aí não é mais sobre ter internet e computador, é sobre você saber usar a ferramenta. Lá na periferia o que eu faço com esse trem? Como é que começa? Como é que liga? Que botão que aperta? São mundos muito diferentes. A questão toda é que a periferia das cidades tem uma tecnologia ancestral advinda desse povo incrível de África que se chama colaboração. Então, basta que dois jovens ou um jovem num território periférico saiba utilizar para que ele ajude todo mundo que ele pode ao redor. Só que a gente precisa ajudar esse moleque. A gente precisa ajudar essa menina que foi mandada embora, que trabalhava em mídia social numa agência, que também está sem dinheiro e que pode ajudar os empreendedores ao redor, porque ela tem um computador bom, ela pode, com a segurança, ajudar a tirar uma foto, ajudar a organizar, para o motoboy entregar. Então, assim, tem uma série de coisas que precisam ser olhadas. Então, essa menina, ela possivelmente ela está precisando de comida também.
da cesta básica. Só que a cesta básica não vai viabilizar a forma que ela tem, enquanto indivíduo, de transformar a vida economicamente e de ajudar quem precisa ser transformado também. Porque do lado de cá, amiga, do lado de cá, que eu falo é fora das periferias, todo mundo está em outro patamar. E a gente não tem que falar de meritocracia. Meritocracia não existe quando há desigualdade. Eu acho que isso está bem claro nos tempos atuais. Mulher negra no Brasil e no mundo. Bom, estão disputando iniciativas, espaços, você mesma criou esse espaço de apoio, mas eu sinto que dentro da sociedade do mundo ainda é um começo, tem muita coisa que precisa ser feita. Qual é a mensagem que você deixa para uma jovem negra que está iniciando no mercado de trabalho e que mercado que vai ser esse também? Não deita, mana. Não deita. Vai no Google. Pede acesso. Você vai, procura tudo. Se adianta. Não deita. Não deita aquele espaço por cima. Não deita. É esse conselho que eu dou. E que eu estou dando para mim, sabe? Os últimos 2 dias foram dias muito difíceis. Então, assim, mesmo eu, nesse lugar de CEO, já de estrategista, de estar fazendo mestrado, de ter um LinkedIn que poucas mulheres, de uma forma geral, têm, eu preciso provar que sou eu que sou detentora desse capital intelectual, porque quando alguém olha para mim e vê uma mulher preta que tem o território marcado na sua história e que vai ser sempre tida apenas como ativista social e não como uma empreendedora social. Assim como eu vejo mulheres, eu tenho gostado muito de falar com pessoas não negras, porque é preciso entender que nós, mulheres negras, também estamos lá para falar com gente não negra. Quando as pessoas fazem grandes painéis e pagam grandes valores para que pessoas palestrem o seu sucesso, eles chamam só quem já tem dinheiro e entrou com dinheiro. Então, assim, você não tem uma história de transformação no caminho. Entende? Você tem uma história de manutenção, que é outra. E aí a gente deixa de dar chance para que as pessoas ensinem ao mundo de uma forma geral, mas quando é que o povo, de uma forma geral, a sociedade vai entender que a gente tem a coisa para ensinar para todo mundo? A gente está ignorando o tempo todo. E aí, cara, como é que a gente comunica? A consciência precisava anteceder a transformação. Não rolou, vamos tentar organizar o armário enquanto a gente se transforma. Vamos nessa, apoiando mais mulheres nessa luta pelo empreendedorismo, pelo direito de viver num mundo mais justo, né? E bom, e para fechar essa conversa, eu quero perguntar o seu status. Qual o seu relacionamento com o planeta? Cara, tá muito melhor, eu tô bem orgulhosa. Que bom. Eu tô bem orgulhosa, assim, mesmo. Tinham coisas que eu não me preocupava. Eu separava o lixo, mas não comprava o detergente biodegradável ou sabonete líquido de tomar banho. Tenho prestado mais atenção nas coisas que eu compro, de quem que eu compro também. Tenho prestado atenção no que é biodegradável, o que é reaproveitável. Eu tenho privilegiado isso. Tenho prestado atenção em ser sustentável na absorção da informação, porque eu acho que isso é muito importante. A gente dá muito pouco valor ao repasse da informação consciente nessa nossa conscientização. Então, eu tenho dividido mais esse meu processo de me incluir no meio ambiente, assim. Até a marca que eu compro tênis, eu tenho me preocupado, por exemplo, do que é feito o solado do tênis que eu consumo. E aí, quem sabe a gente, enquanto humanidade, também entenda que no futuro a gente possa parar, né? Mas é isso. Eu tô sendo leve, mas focada. É isso. É um passo de cada vez. Eu acho que você está indo muito bem, muito centrada, muito focada, como faz parte já da sua natureza. E é muito lindo ver isso de pertinho agora, conhecendo você melhor, admirando a sua história, a sua trajetória. Então, eu quero agradecer por esse papo tão rico aqui no canal com a gente. Obrigada. E quem gostou desse papo, deixa sua curtida, seu comentário, sua sugestão.
Compartilha com os amigos, ativa o sininho. Vocês sabem que é muito importante para mim. Um beijo grande. Obrigada, Priscila.